Bom, no Brasil, esse fenômeno da desconcentração industrial já vem acontecendo, tanto em termos interregionais como em termos intrarregionais. De maneira intrarregional, nós tivemos de maneira mais significativa no estado de São Paulo, principalmente a partir dos anos 80, motivado por fatores de ordem internacional e fatores de ordem local. Entre os fatores internacionais, a famosa crise dos anos 80, em função da crise da dívida e em função dos efeitos da crise do petróleo, que abalaram muito a economia brasileira. Vamos lembrar que o governo de João Figueiredo, entre 1979 e 1985, é apelidado do governo da estagflação, um momento de estagnação da nossa economia com altíssima inflação, afetando, portanto, a economia brasileira como um todo e, inclusive, a atividade industrial. É nesse momento que, inclusive, alguns empresários do centro principal da atividade industrial brasileira, que é o estado de São Paulo, ainda hoje responsável por algo em torno de 70% da produção industrial nacional, começam a repensar sua localização como um fator de tentativa de aumento da competitividade da sua produção industrial. Com isso, São Paulo passa a viver um processo de interiorização da sua atividade industrial. Muitas indústrias concentradas no famoso ABC começam a se deslocar em direção a áreas do interior de São Paulo, como por exemplo a Baixada Santista, favorecida pela atividade portuária como fator atraente a algumas empresas, como por exemplo a região do Médio Paraíba, onde São José dos Campos funciona como centro tecnológico. Lembra aquela história do Tecnopolo? Centro de pesquisa, fornecimento de mão de obra qualificada. São José dos Campos é o grande representante desse fenômeno no interior de São Paulo. A região oeste paulista, que com seu excelente mercado consumidor, a chamada Califórnia brasileira, a região de Ribeirão Preto, a região de São José do Rio Preto, começa a oferecer aos industriais novos mercados consumidores. Porém, sempre lembrando, esses novos eixos do interior de São Paulo são eixos rodoviários, então aquele fator transporte como fator fundamental. São Paulo deixa de ser, ou minimiza, melhor dizendo, a sua importância como eixo principal da atividade de São Paulo, sem deixar de ser um mercado consumidor importante. Afinal de contas, não se pode prescindir de mais de 15 milhões de habitantes, uma boa capacidade de consumo. São Paulo, portanto, passa a ser o grande representante deste novo processo de concentração e desconcentração da atividade industrial no seu interior. O Rio de Janeiro, de certa forma, também vai vivenciar um pouco isso, com o polo principalmente da região do Médio Vale do Paraíba, que já tinha uma atividade industrial significativa, né? O nosso polo metal mecânico, localizado em torno principalmente da cidade de Volta Redonda, com a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Mas começamos a ter também novos empreendimentos, como, por exemplo, a presença da Volkswagen, a presença da Peugeot, Citroën, tá? Não com a mesma intensidade como São Paulo, né? Em São Paulo o fenômeno, inclusive, também foi mais forte em função de alguns problemas vividos pela região do ABC, como, por exemplo, o alto custo da mão de obra e, mais do que isso, né? Os movimentos sindicais. Aqui no Rio não, aqui no Rio nós não tivemos esse fator de maneira tão significativa. O que mais influenciou nesse fator de desconcentração em direção ao Médio Vale do Paraíba foi a perspectiva de se aproximar desse eixo da região do Médio Vale pelo estado de São Paulo. Minas Gerais sofreu bem esse fenômeno de desconcentração. Já temos duas novas áreas industriais no interior de Minas Gerais que fogem àquela região da grande BH e quadrilátero ferrífero, principalmente o sul de Minas, que vem se transformando num tecnopolo, cidadezinhas como Santa Rita do Sapucaí, com a proximidade da Universidade Federal de Itajubá, e a região do Triângulo Mineiro, que como uma região importante da agroindústria mineira, vem também atraindo algumas atividades industriais para o seu entorno. Uberaba e Uberlândia são as regiões, as cidades que mais vêm atraindo essa atividade industrial. Na região sudeste, então, nós tivemos internamente esses três grandes estados vivenciando essa nova lógica do processo de concentração e desconcentração da atividade industrial. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. O Sul, como segunda região mais industrializada do Brasil, ainda não sofreu significativamente esse processo de desconcentração interno, mas foi uma das regiões que mais sofreu com a fuga da sua atividade industrial, principalmente a partir desses anos 80 e 90, em direção principalmente à região nordeste do Brasil. Entre outros fatores, a questão do custo da mão de obra, que levou setores importantes como o calçadista e o setor têxtil a procurar novas áreas no nordeste do Brasil. Nordeste este que vem sendo a grande região de atração da atividade industrial internamente no Brasil.
dentro nessa nova lógica interregional da desconcentração industrial brasileira, o Nordeste chegou a ser chamado de tigre tropical, numa analogia com os países do Sudeste Asiático, chamados tigres asiáticos, tá? Porque, entre outros fatores, oferece uma mão de obra mais barata do que as encontradas no Sul e no Sudeste do Brasil, oferece uma boa infraestrutura portuária, que é fundamental principalmente para empresas que estejam visando o mercado internacional, sem contar a localização dos estados nordestinos, mais próximos da Europa, mais próximos dos Estados Unidos, dois importantes parceiros comerciais do Brasil. Temos que levar em consideração que os terrenos na região Nordeste são bem mais baratos do que os terrenos encontrados no Sudeste e no Sul, vítimas de uma intensa especulação imobiliária, e isso vem fazendo com que alguns polos importantes no Nordeste do Brasil comecem a se destacar. Entre eles, o polo industrial de Camaçari, na periferia de Salvador, que já com a sua tradição petroquímica vem diversificando a sua atividade, e a instalação do ramo automobilístico tem sido um dos fatores fundamentais para o crescimento da atividade. Vamos lembrar do polo industrial de Pecém, no Ceará, que é outro fator, ou outra região importante de atração da atividade industrial. O polo industrial de Recife, em Suape, que vem também atraindo importantes investimentos. Recentemente, a indústria automobilística, uma nova fábrica da Fiat, anunciou a sua instalação nessa região. E começa a se destacar também um polo industrial em torno da cidade de São Luís, no Maranhão. E aí já atendendo a alguns fatores mais locais, não tanto com esse fator de atração de outras regiões, mas sim atendendo à proximidade, principalmente com as reservas minerais de Carajás e a boa infraestrutura de transporte, principalmente ferroviário, dessa região, que vem fazendo do Porto de Itaqui e a região em torno de São Luís um novo polo industrial dentro dessa região. Recapitulando então, nós temos um processo de desconcentração recente no Brasil, interregional e intrarregional. No intrarregional, o melhor representante é o estado de São Paulo, enquanto que, em termos interregionais, a região que melhor vem absorvendo essa nova lógica da concentração e desconcentração espacial é a região nordeste do Brasil. O norte do Brasil foi favorecido nos anos 90 por algumas leis de incentivo e a região centro-oeste já começa também a se destacar, principalmente Anápolis e Catalão, dado ao ramo automobilístico instalado nessas duas áreas.